Bom dia, boa tarde, boa noite, nação santista. Meu nome é Rafaela Guerra. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. E hoje irei trazer um vídeo especial falando sobre dois personagens que vêm sendo aí fortemente criticados, questionados e comentados dentro da mídia santista, no meio dos torcedores santistas, que são eles, nada mais, nada menos, para a surpresa de 0 pessoas, Fabian Bustos e Edu Dracena. Vamos comentar aí sobre alguns números, sobre algumas questões que nós temos em relação a estes dois profissionais. Mas antes de qualquer coisa, como de costume, vou pedir para você mesmo, que assiste os vídeos aqui do canal e ainda não é inscrito, para você se inscrever e não perder nenhum vídeo como este, nenhuma informação do nosso peixão. Agora bora pro vídeo, que é o que realmente nos interessa. Vamos começar esse vídeo então falando de Edu Dracena, executivo de futebol, o cara responsável ali por intermediar contratações, por de repente intermediar aí elenco com comissão técnica em eventuais problemas. Se vocês olharem um pouquinho para trás, o próprio Dracena, quando o Carille era treinador do Santos, ele fez ali um comparativo, né, do trabalho do Carille sem Edu Dracena e do trabalho do Carille com Edu Dracena. E aí eu vou perguntar para vocês, se ele fez isso, ele coloca o trabalho dele como relevante dentro do Santos Futebol Clube, como relevante para os jogadores. Então, digamos que o Edu Dracena seria este elo entre diretoria e o time, comissão técnica. Mas esse ano não temos planilhinha, né? Será por quê que com Fabian Bustos não tem planilhinha mostrando o desempenho de Fabian Bustos com Dracena? Questionável. Mais uma coisa que eu acho bastante questionável são as decisões de Dracena nas contratações de jogadores. E uma delas trouxe uma grande polêmica, uma briguinha dentro do Santos Futebol Clube, que foi a contratação do lateral Auro, que desde o início nós já questionamos muito a contratação de Auro. E agora, vendo o Auro dentro de campo, a gente questiona mais ainda. E por quê? Porque, por exemplo, o nosso treinador, ele prefere improvisar um jogador na lateral do que usar o Auro, que é o reserva direto do Madison. Lateral essa que quem é santista, quem acompanha as mídias alternativas santistas, sabe que todos os canais do Santos Futebol Clube falam sobre a necessidade do Santos em contratar um lateral que tenha condições de ser titular do Santos Futebol Clube. Hoje não temos, mas Edu Dracena achou que seria uma boa escolha contratar o Auro, jogador que veio aí da MLS. Jogador que não apresentou nada no Santos Futebol Clube. E houve briguinha, houve intriga interna por causa da contratação de Auro. Afinal, será que o Carille estava certo? Deixa aqui nos comentários para eu saber a opinião de vocês. Outra contratação foi a de William Maranhão, que o Santos contratou o jogador, pagou um valor, né, ao Bahia, não me lembro quanto, sei que não foi uma quantia grande, mas o Santos teve que pagar ao time. E um contrato de 3 anos por William Maranhão. E aí fica mais um questionamento para vocês. O William Maranhão é peça essencial desse time? O William Maranhão fez alguma coisa com a camisa do Santos? Sinceramente, o William Maranhão não é um jogador com o nível de Santos Futebol Clube. E tem contrato por mais 3 anos, então assim, para mim outro questionamento, tá? Além de Goulart, mas eu não vou entrar no mérito Goulart hoje, porque vai sair um vídeo especial
ou não especial, né? Vai sair um vídeo sobre o Ricardo Goulart aqui. Além, né, assim, as opções por Julio, por Angulo, foram de Bustos. Mas é o executivo de futebol que passa pelo executivo de futebol, tem a aprovação do executivo de futebol. E agora uma crítica que eu faço aí a toda a diretoria do Santos, ao executivo de futebol e do Dracena, é porque o Santos, desde o ano passado, contrata vários jogadores por empréstimo, jogadores que chegam para ser mais um no elenco do Santos. E este time do Santos não precisa de jogadores medianos, de jogadores de qualidade contestável, para preencher elenco. A folha salarial do Santos, por exemplo, está inflada de jogadores que estão ali só para preencher elenco, de jogadores que não resolvem, de jogadores que não são titulares. Então, assim, acho que essa diretoria, acho que o presidente Andrés Rueda deveria começar a se questionar a respeito do trabalho de Edu Dracena, que como jogador tem o maior respeito, como profissional aí do futebol, ainda me deixa muitas dúvidas. E agora vamos falar aí de Fabian Bustos, né? Fabian Bustos que chegou a seu 28º jogo pelo Santos, tendo ganho apenas 8 jogos, 12 empates. Esse time do Santos é um time que coleciona empates, já é um dos times que mais empata no Campeonato Brasileiro, e 8 derrotas. Um aproveitamento aí inferior a 50%, né? O Santos dormiu no sábado, pós-derrota para o Flamengo, em 8º lugar. Mas neste domingo pode ser aí ultrapassado por vários times, inclusive o São Paulo. A gente sabe que a tabela do Brasileirão está bastante embolada, então tem bastante time com 19 pontos, 19 pontos que nem o Santos, tem time com 18, com 17. Então, dependendo dos resultados deste domingo, o Santos pode terminar numa posição muito mais complicada. E o Santos chegou aí a seu 6º jogo sem vitória dentro de casa, sendo 5 deles pelo Brasileirão, contando com um empate contra o Banfield na Vila. É o 6º jogo que o Santos não vence em casa. E essa série negativa, né, de não vencer dentro de casa, começou lá contra o Ceará. Aquele jogo na Arena Barueri, aquele jogo com toda a polêmica, mas eu não quero entrar na questão arbitragem aqui. Até aquele jogo, o Santos estava 100% dentro da Vila. E aí, empatou com o Ceará, perdeu para o Palmeiras, empatou com o Inter, empatou com o Bragantino e agora perdeu para o Flamengo. O que nós temos em comum aí? Temos em comum uma coisa que o Fabian Bustos vem repetindo padrões que não estão dando certo. Ele vem repetindo coisas nesse time do Santos que não estão fluindo, que não estão dando certo. Quando ele chegou no Santos, ele costumava a montar o time, a escalação, o planejamento tático, de acordo com o adversário. Hoje em dia, a gente enxerga no Santos o mesmo padrão, por exemplo, do jogo passado. E como diz, padrão é repetição. A repetição de jogos ruins, de atuações ruins, de escolhas ruins, esta tem sido a bagagem de Fabian Bustos no Santos. E aí eu me pergunto, depois que eu assisti a coletiva com Bustos, pós a derrota para o Flamengo, em que ele fala que o Santos não mereceu perder para o Flamengo, que o Santos competiu, quer dizer que ele gostou do jogo, gostou da postura do time. E se ele acha que tá tudo bem, que ele gostou da postura do time, que o time foi bem, que o time competiu, como melhorar? Se para ele tá tudo bem. Ele insiste em jogar ali com 4 atacantes, muitos falam 4-4-2, mas é mais 4-2-4 do que 4-4-2.
Um meio-campo que é um deserto de ideias. Um meio-campo que não tem um criador. E a gente só tem um meia de criação no elenco, que é Bruno Oliveira. E esse cara não é titular do time. Por que Fabian Bustos? Por que insistência em algo que não dá certo? Por que improvisar, inventar demais durante as partidas, os jogos? O jogo contra o Táchira, quando ele fazia substituições, parecia que ele estava implorando para ser demitido. Será que esse elenco aí já não acredita mais no Fabian Bustos? Será que esses caras não estão dispostos a jogar pelo Fabian Bustos? E assim, a gente sabe que ele está na corda bamba, né? A gente sabe disso. Não sei se resiste, não sei se vai cair. E vou dizer mais uma coisa, eu não sei o que eu faria. Se eu o demitiria, se eu manteria o treinador. Mas eu não sei também se eu acredito no trabalho dele. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Vocês ainda acreditam que Bustos pode ser capaz de tirar alguma coisa desse elenco, de fazer esse elenco evoluir? Deixa aqui nos comentários porque eu quero realmente saber. Porque eu estou em dúvida. Eu sei que o problema do Santos não é só o treinador. Eu vivo falando isso. Porque o Santos moeu treinadores aí ao longo dos últimos anos e não chegamos a lugar nenhum. Mas uma coisa eu sei que precisa acontecer. Precisa de mudança. O Santos precisa de uma reformulação de verdade. De jogadores, de comissão técnica, de repente, de postura, de profissionais, de tudo. O Santos precisa de uma mudança. E, acima de tudo, o Santos precisa parar de contratar jogadores que chegarão ao Santos para não resolverem nada. E sobre Fabian Bustos, vamos ver como serão os próximos capítulos. Eu não acredito que ele resista muito tempo, porque o Santos não mostra a evolução. O Santos não joga bem. E o Santos não tem resultado. Resumindo, o Santos não apresenta nada. O Santos continua repetindo erros. O Santos de ontem foi frágil. O Santos vem sendo um time que toma gol todos os jogos. E time que toma gol todos os jogos não vai a lugar nenhum. Mas, acima de tudo, quero saber a opinião de vocês. Deixem nos comentários, deixe seu like. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Tamo junto. Um beijo a todos e tchau.